Oi, eu me chamo Camila e você está no vídeo da Bookshelf Tour. O disclaimer vai ser um vídeo longo, então já pega uma comida, pega uma pipoca, pega um suco, pega um chá, um café, pra você sentar e aproveitar esse vídeo com calma e com paciência e com tempo. Porque vai ser muito pra mostrar, não sei se dá pra ver aqui atrás de mim, mas vai ser muita coisa pra mostrar. Desculpa se a câmera tremer, teve alguns momentos que eu tive que gravar com o tripé na mão, então desculpa se a câmera tremia, se o vídeo tá um pouco meio desajeitado assim, mas é isso, esse é o vídeo da minha Bookshelf Tour e eu espero que você aproveite. Vou começar aqui nessa primeira prateleira aqui, nessa primeira estante. Nesse primeiro nicho, a gente tem os meus livros da Samantha Shannon e os meus livros da Irmandade. Aqui eu tenho uma lanterninha que eu comprei quando eu fui pra Nova York, uma estátua da Liberdade aqui também quando eu viajei pra lá. Aí aqui eu deixo esses gatinhos pretos, já que tem um gato preto na história da Irmandade, aí eu deixo junto. Aí aqui eu tenho a minha edição de colecionador, né, a edição de 10 anos de The Bone Season. Né. Pra quem não sabe, The Bone Season é a minha série favorita da vida, assim, minha série de fantasia favorita. Aí aqui por dentro não tem nada demais, tipo, muito diferente das outras edições que tinha um detalhezinho aqui. Aí, tanto que os livros, né, a série tá sendo relançada com essas capas novas, né, só que eu só tenho o primeiro livro, né. Aqui do lado eu tenho as minhas edições paperbacks de The Bone Season, né, esse aqui é o primeiro, que contém o prequel, né, que é o The Pale Dreamer. Aí aqui do lado eu tenho The Mime Order, tenho The Sun Rising e eu tenho The Mask Falling, que está autografado pela Samantha. Aí aqui em cima eu tenho o On the Merits of Unnaturalness. Esse aqui eu imprimi, já que esse ele só tem e-book, né, e a versão física assim é um panfletinho bem raro, assim, lá do início de quando o livro foi publicado. Aí aqui eu tenho os meus ARCs da série, dos 2 primeiros livros. Pra quem não sabe, ARC é uma cópia antecipada, né, que os blogueiros recebem, né, pra poder ler e resenhar o livro. Aí aqui esse é do primeiro livro, né, lá de 2013, 22 de 2013. É uma edição bem simples, não tem nada demais, mas eu adoro essa capa aqui. Aí aqui eu tenho as edições, as primeiras edições, né, que é The Bone Season. Aí o segundo, que é The Sunrise, que é o segundo livro. E aqui eu tenho o quarto livro, que é The Mask Fallen, e foi o último lançamento que teve. Eu não tenho o terceiro livro em hardcover, porque ele é raro. É uma edição extremamente rara, extremamente difícil. Aí aqui atrás eu tenho as minhas edições em português de Temporada dos Ossos, né, The Bone Season, porque a Roku começou a publicar esses livros no Brasil, mas descontinuou a série, né, então a gente tá sem previsão de continuação. Eu gostaria muito que fosse republicada, principalmente agora pela plataforma 21, né, que tá lançando essa série da Samantha, que é o Priorado da Laranjeira, que foi dividido em 2 volumes. Essa é a minha edição em inglês. E esse aqui é o A Day of Fallen Night, que é, digamos, a continuação desse daqui. Eu não li os dois até hoje. Aí aqui do lado tem a minha série da Irmandade, né, da Daga Negra, da J.R. Ward, ou J.R. Ward, não sei como vocês preferem falar. Aqui tá os 2 primeiros em português, né, Amante Sombrio e Amante Eterno. Aí aqui tá o restante da série, né, dos livros em português. Aqui em cima eu tenho The Dawn Chorus. Aqui o Dearest Eve, que é uma novela da série, do universo da Irmandade. Aqui estão os restantes dos livros, só vou mostrar como é esses aqui, por exemplo, Amante Desperto. E os livros seguem essas mesmas capas, assim. Aí aqui do lado eu tenho a edição em inglês do 8º livro, se não tem nada. Não, do 7º, é do 7º livro, que é o Lover Avenged, que é o Amante Vingado, ficou em português Amante Vingado. A edição tá bem podre, amarelada, bem velha, assim. Mas eu adoro esse detalhe aqui por dentro, que é o alfabeto do universo da Irmandade, né, porque
esse universo tem o seu próprio alfabeto, tem várias coisas que é do próprio universo. E aqui do lado eu tenho Mistérios Noturnos, que é um livro de contos, que tem um conto da Jill Ward e de outras autoras, né, que foi lançado aqui pela Universo dos Livros. E até hoje eu não li o conto da Jill Ward. Aqui o restante da minha série da Irmandade, por exemplo, que também tem O Pecador, que é o livro 18, né? Esse é o único livro da Irmandade que tem uma capa branca. Aí aqui embaixo, nessa próxima prateleira, fica o restante da minha coleção da Irmandade, né, da Jill Ward, já que não cabe tudo nessa primeira. Aí aqui eu coloco aqui nessa segunda, e aqui nessa segunda fica majoritariamente os meus livros em inglês. Inclusive vou começar mostrando por aqui, né, que aqui eu tenho A Warm Heart in Winter, que faz parte dos livros de Natal. Aí aqui o terceiro e o segundo da série do Declaimed, né, ou aqui no Brasil ficou como Reivindicada. Essas são as edições em inglês. Aí aqui eu tenho O Internato para Meninas Cruéis, que é um livro jovem adulto da Jill Ward, né, totalmente fora do universo da Irmandade, mas eu ganhei da editora. Aí aqui do lado eu também tenho Where Winter Finds You, que é o primeiro livro dos contos de Natal. Aqui eu tenho os últimos da série de anjos dela, que é o Possession, que é o quinto, o Immortal, que é o sexto. Aí temos também Blood Truth, que ficou aqui no Brasil como Verdade e Sangue, que é o quarto livro da série dos Legados da Irmandade. Aí aqui eu tenho The Wolf e The Jackal, né? Esse é o primeiro e esse é o segundo da série dos prisioneiros lá do Prison Camp, que eu tenho só em inglês. Aí aqui desse lado eu tenho os meus hardcovers, né, da Irmandade. Por exemplo, eu tenho aqui o Love and Village, que é o livro 19. The Savior, que é o livro 17. Essa aqui é a edição britânica. The Chosen, que é o livro 15. A Besta, né, The Beast, que é o livro 14. Shadow, que é o Sombras, é o livro 13. O Rei, que é o livro 12. Adoro que algumas edições, essa aqui, tem um corpo dentro, tem algum detalhe diferente. O do Sombras é um roxo por dentro, que é bem bonito. Lover LS, que ficou como amante... Ixi, agora eu não vou lembrar como que ficou o título do livro 11. Eu também tenho o livro 9, que é o Lover Unleashed, que ficou amante libertada. Aqui em cima eu tenho Darius, que é o livro do Darius, né, que saiu bem um tempo depois. Aqui eu tenho os 3 primeiros livros do Legados da Irmandade da Adaga Negra, né, em português, que é o Beijo de Sangue, Voto de Sangue e Fúria de Sangue. Eu tenho Love Arisen, que é o livro 20, se eu não estou enganada, da série da Irmandade. E está autografado pela Jill Ward. Aí aqui o livro 21, Lassiter. Aí, como eu disse, esse aqui é um rosinha, né, que tem tudo a ver com o personagem. A minha última aquisição, que é The Beloved, que é o lançamento mais recente dentro da série principal da Irmandade. E aqui embaixo eu tenho o 7, do André Bianco, que é um livro de vampiros. Se vocês puderem reparar, mas essa prateleira aqui só tem livros de vampiros. Eu mantenho os livros de vampiros nessa prateleira aqui. Aí aqui eu tenho o Blood Fury, que é o Fúria de Sangue, né? Eu li primeiro nessa edição, aí eu só comprei depois a edição em português, essa edição em inglês. E aqui essa edição em paperback de Love and Village. Aí aqui em cima eu tenho Claimed, que aqui no Brasil ficou como Reivindicado. Aqui eu tenho o guia oficial da série da Irmandade. Eu tenho The Saltburn Book Club Guide to Slay Vampire, do Grady Hendrix. Empire of the Vampire, do Jay Kristoff. A série das Coroas de Nyxia, né? Eu não vou lembrar como ficou aqui em português esse título, mas em inglês é The Serpent and the Wings of Night, da Carissa Broadbent. Six Scorcho Roses. The Ashes and the Star-Cursed Queen. Eu tenho a série do Academia de Vampiros, da Rochelle Mead,
que até hoje eu só li o primeiro livro, que é O Beijo das Sombras. Aí temos o outro, que é Aura Negra, Tocada pelas Sombras, Promessa de Sangue, Laços do Espírito e Último Sacrifício. E por incrível que pareça, eu adoro essas capas. Os livros da Anne Rice, que é Entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat. Eu também tenho da Anne Rice História do Ladrão de Corpos, né, faz parte das Crônicas Vampirescas. Aqui eu tenho a primeira edição de Diary of Blood, da S.T. Gibson, que aqui no Brasil saiu como O Pacto, né, pela Dark Side Books. E eu tenho essa primeira edição, que é uma edição bem simples, independente. Eu não gostei desse livro, mas eu mantenho só pela edição mesmo. E aqui eu tenho essa edição, até hoje eu só li o primeiro livro, que é essa série da Night Huntress, A Caminho da Sepultura. Eu tenho Com o Pé na Sepultura, À Beira da Sepultura e Destinado à Sepultura. Já nessa prateleira aqui, a gente já tem uns livros mais pro lado, sem ser de vampiros, mas assim, pro lado do paranormal, então de bruxas, vai ter de anjos e uns livros de realismo mágico, uma coisa bem diferente. Né? Aqui desse lado, a gente já começa com meus livros de bruxa, como por exemplo, Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sayers. Temos também House of Hollow, da Crystal Sutherland, que aqui no Brasil, já saiu no Brasil, mas agora eu não vou lembrar o título em português. Temos também Encantos do Jardim, que saiu pela Rocco. Esse livro é bem assim, bem difícil de achar, mas dá pra encontrar, e é muito bom. Aí aqui eu tenho os dois primeiros livros dessa série da Adalyn Grace, né, que o primeiro é Belladonna e o segundo é Foxglove. Ambos já saíram no Brasil. E o terceiro livro, e eu espero que seja o último, vai sair agora em agosto lá fora. Eu também tenho Slewfoot, do Brum. É um livro de bruxas, assim, é uma história bem... não tem nada demais, assim, de inovador nesse livro. É uma garota que ela é perseguida e tal, né, por ser bruxa. Mas tem umas ilustrações bem da hora dentro dele. Aqui eu tenho O Ano das Bruxas, da Alex Henderson. Aqui embaixo eu tenho Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriquez. Esses dois livros que são A Maldição do Ex e The Kiss Curse, por incrível que pareça, eles são ele é da mesma série, é uma trilogia, né, dos irmãos. Mas aqui no Brasil a editora preferiu colocar a autora como Rachel Hawkins, sendo que ela também publica como Erin Sterling, e nessa série ela publica como Erin Sterling, mas aqui eles colocaram como Rachel Hawkins. Gods of Jade and Shadow, da Silva Moreno Garcia. Aqui eu tenho Anatomia, da Donna Schwartz. Mas aqui eu tenho as minhas edições de Aura das Bruxas, da Anne Rice. Nessas edições aqui, que foram as primeiras edições que, se não tô enganada, que eles lançaram. Eu adoro essas capas, por mais que elas sejam meio esquisitas, mas eu adoro. Lasher, que é o livro 2 das Bruxas de Mayfair, né, da Anne Rice. Eu tenho o terceiro livro, em paperback, né, de Akotar, A Court of Wings and Ruin. Então, continuando aqui desse lado, a gente já começa com Master of Death, da Olivia Blake, que é a mesma autora de Sociedade de Atlas. Esse é um dos livros mais lindos que eu tenho na minha estante. E é o meu livro favorito da autora. Aí aqui, continuando, a gente tem Immortality, que é a continuação de Anatomia. E aqui, a série de Anjos, da J. Ward, que foram publicados apenas 4 volumes aqui no Brasil. Que o primeiro é Cobiça, o segundo é Desejo, o terceiro é Inveja e o quarto é Fascínio. Aí aqui temos a famigerada série de Anjos de Hush Hush, ou Sussurro, né? Temos, então, Sussurro, da Becca Fitzpatrick, Crescendo, Silêncio, Finale. E aqui embaixo eu tenho esse livro aqui que não é exatamente de anjo, mas envolve, tipo, se passa numa igreja, que é The Blessed, Abençoadas, da Tonya Hurley. É uma trilogia, mas só o primeiro foi publicado aqui no Brasil, né, pela falecida editora ID. Eu acho esse livro lindíssimo. E quando eu li, eu lembro que eu amei o livro. Tem uma diagramação lindíssima. Espaço Nova York. Aí aqui os livros que caíram é a trilogia Casa das Fúrias, da Madeleine Roux,
que saiu aqui pela Plataforma 21. Então o primeiro é Casa das Fúrias, o segundo é Tribunal das Sombras e o terceiro é Tumba dos Antigos. Aí aqui do lado a gente tem já a minha edição em inglês britânica de Divine Rivals, ou como ficou aqui, Divinos Rivais, né, da Rebecca Ross. Então o primeiro aqui, eu já vou puxar esse aqui, que é a continuação, né, a finalização dessa duologia, que é Ruthless Vows, também da Rebecca Ross. A Promessas Vazias, não vou lembrar agora o título em português, mas a duologia já foi publicada aqui pela Out. Aqui eu tenho a série de Os Videntes, ou The Diviners, da Ali Babri. Então o primeiro em português que eu tenho é Os Videntes. Aqui tá meio fora de ordem. Então, deixa eu puxar aqui os livros. Ó, o quarto e último é The King of Crows. O segundo é The Lay of Dreams. E o terceiro é Before the Devil Breaks You. Essa série também foi descontinuada no Brasil pela falecida editora ID. E aqui eu tenho os livros da Helena Recker, que o primeiro é O Golem e o Gênio, que saiu pela Dark Side. E eu tenho, digamos, a continuação, né, que é The Hiding Palace, que faz parte do mesmo universo, acho que com os mesmos personagens e tal. Mas a autora publicou anos depois, acho que saiu em 2022, 2021 esse livro aqui. E até hoje não foi publicado pela Dark Side, mas eu tenho a cópia em inglês, até hoje eu também não li. Hell Followed With Us, do Andrew Joseph White, saiu aqui no Brasil, foi lançado pela Dark Side. Aí aqui eu tenho A Garota Mais Solitária do Universo, que é um sci-fi. Também tenho With These Wicked Walls, da Lauren Blackwood. Esse livro foi publicado aqui pela Alta Books. Eu tenho também The Hollow Gods, da A.J. Vrana. Eu também abandonei esse livro, não tá gostando, achei a história um saco. Mas continuo tendo o livro porque essa capa é maravilhosa. Aqui eu tenho O Circo da Noite, da Erin Morrison. Né? Essa é a edição da Intrínseca. Esse livro foi relançado pela Morro Branco, né? Numa edição capa dura. E aqui atrás eu tenho os livros da Edi Okorafor. Eu tenho só esses dois primeiros livros da série da Bruxa Cata, então Bruxa Cata, Guerreira Cata. Eu tenho esse livro que é a trilogia completa de novelas, que é a Binti. E o livro adulto da Edi Okorafor, que é Quem Teme a Morte. Esse livro é muito bom, mas bem pesado. E aqui eu tenho as edições... Promessas Cruéis. Eu tenho as edições em português da duologia de Divinos Rivais, então Divinos Rivais e Promessas Cruéis. Nessa próxima prateleira aqui, eu tenho os meus livros de ficção científica, distopia. Aqui eu tenho uma bandeirinha do universo de Fúria Vermelha. Então aqui a gente já começa com os livros de Fúria Vermelha. Né? Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, que é Estrela da Manhã, né? Então Fúria Vermelha, Filho Dourado, Estrela da Manhã. Eu tenho aqui a nova série, né? Então... Iron Gold, Dark Age, Lightbringer, que foi o mais recente lançamento. E vai ter um quarto livro. Já que eu tenho essa série da Beck Chambers, que é publicado pela Dark Side. Né, já até inclusive saiu o último volume esses tempos, alguns meses atrás. Então, primeiro, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada e Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. E o quarto volume eu não tenho ainda. Aqui a duologia da Arcade Martini, que é A Memory Called Empire e A Desolation Called Peace. Aqui eu tenho A Letra Vermelha, da Martha Wells. A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa. O primeiro livro dessa duologia aqui, que é Crowd Chasers, da Rebecca Kaufendorfer. Aqui eu tenho a trilogia do Aurora Ascend, né? Eu tenho o primeiro em português, que é Aurora Ascend. Aí eu já tenho o segundo, que é Aurora Burn em inglês. E o terceiro e último, Aurora Ascend. Todos publicados aqui pela Roku. Continuando desse lado aqui, aí aqui eu tenho a continuação daquele livro do Crowd Chasers, né? Que é essa duologia aqui. Então aqui é Thronebreaker. Eu tenho Todos os Pássaros no Céu, e The Blinded Stars, Órbita de Inverno. Aqui os meus livros do Blake Crouch. Então eu tenho Upgrade, Matéria Escura e Recursão. O Matéria Escura está autografado de quando o Blake veio pro Brasil, ano passado.
E aqui eu tenho a trilogia do Illuminae. Essa é a minha edição, essa primeira edição aqui é a edição portuguesa, comprei em Portugal. Esse aqui já é a edição em inglês, de Gemina. E o último volume é Obsidio. Aí aqui atrás eu tenho a trilogia Silo, do Hugh Howey, que inclusive virou série. Agora eu não vou lembrar em qual plataforma que foi, se foi pela Prime Video, se foi pela Star, não vou lembrar, mas virou série. Então, Silo, Ordem e Legado, publicados aqui pela Intrínseca, tanto que essa minha edição de Silo também está autografada pelo autor, de quando ele veio no Brasil em 2014. These Burning Stars, Dustborn. Aqui em cima é um livro, não é de ficção científica nem nada, mas eu não tenho onde colocar. Tá, A Chord of Frost and Starlight, da Sarah J. Maas. Eu tenho o Ark, de Red Rising, né, que essa edição bem pequenininha, bem bonitinha. Aí tá, In the Institute you will learn military tactics or die trying. Aqui eu tenho The First Sister, The Stars Undying, o famoso House of Leaves, ou A Casa das Folhas, eu acho que foi essa tradução que ficou aqui no Brasil, saiu pela Dark Side. Também tenho Cidade nas Nuvens. E, por último, Sea of Tranquility. Nessa última prateleira aqui dessa primeira estante, eu não vou chegar a mostrar os livros, cada livro que tá aqui, já que muitos desses livros aqui são livros extremamente populares, todo mundo já conhece como eles são. Por exemplo, todos os livros da Sarah J. Maas estão aqui, os meus livros dela. Tanto o Trono de Vidro, Acotar, né, as edições em inglês. Temos aqui A Cidade da Lua Crescente. Aqui os livros do Jay Kristoff, Nevernight, God's Grave e Dark Dawn. E ali do outro lado eu tenho os meus livros de Estilhaça-me, da Tehara Mafi. O meu A Hospedeira também, da Stephanie Meyer, também tá ali. Mas eu já tirei aqui, pra deixar mais fácil. Eu tenho a edição de colecionador de Trono de Vidro, né, em inglês, que vem com essa luva aqui. Então, ele é assim por dentro, né, a capa dura. Não tem nada por dentro, tipo ilustrações nem nada do tipo. Também tenho essa edição aqui em inglês de Empire of Storms, que parece uma edição bem simples, tipo é a edição britânica de Empire of Storms, a edição branca, só que está autografado pela Sarah J. Maas, que eu comprei lá em Londres quando eu fui pra lá. Já eu também mantenho essa edição aqui de Cidade de Bronze, né, eu mantenho ali no cantinho. E eu também tenho um autógrafo da autora, que é o May the Fires Burn Brightly, que ela me mandou, né, ela autografou e me mandou. Aí eu colei aqui no livro. Eu só tenho esse primeiro volume aqui de Cidade de Bronze. Eu abandonei a série, então eu só li o primeiro, né. Mas é isso daqui. Já começando aqui nessa prateleira aqui, que fica na estante onde tem os mangás. Então as duas prateleiras aqui em cima são a dos mangás, que eu já fiz o Bookshelf Tour. Então se você quiser ver, vai no outro vídeo. Eu mostrei todos os mangás da minha coleção. Já aqui os livros, eu começo mostrando a série do Tudo pelo Jogo, né, que é a Toca das Raposas, o Rei Corvo e Os Homens do Rei, essa trilogia principal aqui. Aqui eu tenho meus marcadores, né, essa caneca de São Paulo, eu tenho alguns marcadores, eu tenho post-it aqui também. Aí aqui, até pelo menos aqui, ficam os meus livros de Dark Romance, ou Fantasia Dark. Então aqui em cima eu tenho Satan's Affair, da H.D. Carton. Eu tenho esses livros da Molly Doyle, que é o Scream for Us e Melt for Us. Tenho Priest, da Sierra Simone. Pestilence, da Laura Thalassa. Esse livro aqui já saiu no Brasil, pela Cabana Vermelha. Tenho The Sacrifice, da Jessica Gadziala. Eu tenho os dois primeiros da série de Guild. Eu só li esse, né? Esse é o segundo, Glint, da Raven Kennedy. Aqui é a série de Harem Reverso, Broken Bones. Então, Broken Bones, Savage Bones e Blood Bones, que saiu pela Cabana Vermelha.
eu tenho The Book of Azrael, da Amber Nicole. Esse livro aqui tá pra sair no Brasil agora, só não vou lembrar por qual editora que é. Tenho também Profanos de Hollow, da Nicole Fiorina. Aqui eu tenho Judas e Anticristo, da Larissa Abreu. E aqui, por último, nessa pilha, eu tenho Prelúdio Sombrio, da Chili Cole. Toda essa série é publicada pela The Gift Box. É um romance com Hot, que é Indigo Reed, que saiu aqui pela Roku, se eu não tô enganada. Eu tenho Where's Molly, da Ed Carton. Aqui o famigerado, a série da Assombrando a Adeline e Perseguindo a Adeline. Tenho também Isso Dói, da Ed Carton também. E aqui a série de Devil's Night. Então, primeiro é Corrupt, Hideaway, o conto Fahrenheit, Nightfall, Conclave e Kill Switch. Aqui eu tenho Credence, que eu também ainda não li. Esses outros aqui da autora que eu não li. Birthday Girl, Punk 57. Esse outro Dark aqui, que é um Dark nacional, que é Lambed in Dark, da Ellie Morgan. Eu tenho esse livro de fantasia super aleatório aqui, que é o Sorcerer to the Crown. Eu tenho essa trilogia aqui, que é um harém reverso, que se passa no hospital psiquiátrico, que é Blackwood Institute, da J. Rose. Esse livro, essa série aqui, nessa trilogia, vai sair no Brasil pela The Gift Box. E eu tenho o meu queridíssimo Este Amor Profano, da Jessie Hall. Só falta marcar ele. Eu amo essa edição, eu acho ela lindíssima. E aqui os meus livros da Mona Wad. Então, eu tenho Oswell e Rouge. Então, Bunny, da Mona Wad. A Certain Hunger, O Perfume. What We Devour, The Bone Houses. Aqui os livros da Dona Tartt, né, que é autora de A História Secreta. Então, A História Secreta, O Pintacilgo e O Amigo de Infância, Piranesi, da Suzanne Clarke, Vita Nostra. Eu tenho esse livro de contos aqui, da Suzanne Clarke, que é Ladies of Grace Adieu, Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Suzanne Clarke. Essa prateleira aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, a gente saiu de Dark Romance e de Dark Academia, e a gente agora pulou pra fantasia, que fica nessa prateleira aqui. Tem uns resquícios aqui de Dark Academia, por exemplo, Ninth House, da Ali Bardugo. Eu tenho The Tainted Cup, do Robert Jackson Bennett. Hellbent, da Ali Bardugo, que é a continuação de Ninth House. Já saiu no Brasil, esse volume. Então, Age of Myth, que é essa série do Michael J. Sullivan. A continuação, que é Age of Swords. E o terceiro volume, que é Age of War. Aqui os dois primeiros livros dessa série do Justice of Kings e a continuação The Tyranny of Faith, do Richard Swan. Aqui esses livros do Wesley Chu, que é The Art of Prophecy e The Art of Destiny. Só o primeiro dessa trilogia aqui, que é The Helm of Midnight, da Marina Losteter. Nessa pilha daqui a gente já começa com The Will of the Many. E aqui é uma série de um autor bem famoso, uma série também bem famosa. Essas são as minhas edições de Mistborn. Então eu tenho Mistborn, The Well of Ascension e o último, The Hero of Ages. Aqui eu tenho The Way of Kings, Words of Radiance, Outbringer, Threads of the Emerald Sea. Eu puxei os livros que estavam ali no canto, né, pra facilitar. Eu tenho esses outros livros aqui do Brandon Sanderson, que é Elantris, né? Eu tenho nessa edição Pocket mesmo. E Downshore, que eu acho que são livros de contos, eu não tenho certeza. Bondsmith. Eu tenho os 3 primeiros livros dessa série da Cinda Williams China, que o primeiro é The Demon King, o segundo é The Exile Queen, e o terceiro é The Grey Wolf Throne. Tenho Morrer Jamais, Os Reis do Wild, os 2 primeiros livros dessa trilogia aqui do Brian Staveley. Então o primeiro é Imperador das Lâminas e o
a continuação é A Providência do Fogo. Falta o terceiro, que também é bem difícil de encontrar. Tem o primeiro dessa trilogia aqui, que é The Prison Healer, da Lynette Noni. O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. The Phoenix King, da Aparna Verma. E a duologia do The Behind the Flame, da Hafsa Faizal, que essa duologia vai ser publicada aqui no Brasil pela Morro Branco. Eu ainda não li, preciso ler. Aí aqui nessa prateleira, bem aqui, é o final, né, a última prateleira dessa estante aqui. E bem aqui, escondidinha, continua os meus livros de fantasia, mas também tem umas fantasias mais folclóricas, umas fantasias mais diferentezinhas, né, mais fadas e tal. Aí aqui eu tenho, nessa parte de fantasia, eu tenho os livros de Founderside e Shorefall, que é do Robert Jackson Bennett, o mesmo autor que eu mostrei de The Tainted Cup, Um Reino de Intrigas e These Infinite Threats. Eu já tenho o terceiro em português, só que tá separado lá na mesa. Eu tenho esse livro aqui, está autografado pela autora. Tenho The Atlas Six, da Olivia Blake, nessa edição, que foi a primeira edição que teve, né, edição independente. Star Daughter, As Bruxas de Bass Rock. Deathless, em que começam meus livros da Juliette Marillier. Eu tenho A Dança da Floresta, na edição antiga, e O Segredo de Cibele. Aqui é a série do Seven Waters, da Juliette Marillier. Então, primeiro, Filha da Floresta, Filho das Sombras, Filha da Profecia, Herdeiro de Seven Waters, Vidente de Seven Waters. O último, né, dessa série de Seven Waters, Flame of Seven Waters, que eu tenho em inglês, nessa ediçãozinha bem básica, porque até hoje o último livro nunca foi traduzido para o português. This Vicious Grace, Spinning Silver, essa série aqui da Roshani Chosky, que o primeiro é The Gilded Wolves, o segundo é The Silver Serpents e o último, The Broken Beats. E aqui eu tenho a minha edição da Wish, de Dança da Floresta, né, que eles republicaram, que é toda ilustrada. Master of Jin, Ring Shout, do mesmo autor. Aqui são os meus livros da Eva Reed, que é I Study Drowning, já saiu no Brasil. Então, Juniper and Thorn. E o primeiro livro da autora que ela lançou, The Wolf and the Woodsman. E aqui por último eu tenho os livros da série The Bear and the Nightingale. Então aqui o primeiro, da Carter Arden. Então aqui o terceiro em inglês, The Winter of the Witch. E aqui os livros em português. Então, O Urso e o Rouxinol, A Menina na Torre e O Inverno da Bruxa. E finalizando esse nicho, eu tenho Enraizados, da Naomi Novik. Aqui na estante do meio, eu tenho esse nicho aqui que eu mantenho alguns livros de autores asiáticos, né, ou de ascendência asiática. Por exemplo, esse aqui que é o If I Had Your Face, da Frances Cha. Esse livro aqui já saiu no Brasil pela Dark Side. Eu tenho também esse volume 9 de Video Girl AI, que é um mangá. E o volume 1. Aí aqui eu tenho o meu bonequinho do Levi, né? E um origami. Eu tenho a série do These Violet Delights e Your Violent Ends, que é essa duologia que já saiu no Brasil pela Alta Novel. Eu tenho os contos, que é Less Violet Cow. Eu ainda não li esses contos, é numa caixa, são 2 livrinhos separados. Aqui as minhas edições de Babel, da Koang. Eu tenho 2 edições, uma hardback e uma paperback normal. A minha edição de Yellow Face. A Noiva do Deus do Mar, Daughter of the Moon Goddess. Eu acho que esse livro aqui já saiu no Brasil pela Alta Novel também. Girls of Paper and Fire. Aí aqui em cima eu tenho esse conto aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Esse The Salt Grows Heavy. É muito bom esse livro. Eu tenho The Chosen and the Beautiful, If You Could See the Sun. Esse livro já saiu no Brasil. A trilogia Jade City, né? Jade War, Jade Legacy. O primeiro já saiu no Brasil, também pela Alta Novel. E aqui eu tenho a minha trilogia de Pop War, da Dark Side.
E os 3 já foram publicados aqui no Brasil, pela Intrínseca. Já aqui no segundo nicho, abaixo daquele nicho que eu acabei de mostrar, eu tenho os meus álbuns do Seventeen, que é um grupo de K-pop. Então aqui eu mantenho, né, esse álbum aqui sem a capa dele, né, com o rosto do meu bias. Esse é o meu bias, que é o Woody, né, um dos líderes. Aqui são os meus álbuns, então aqui o You Made My Day, You Made My Dawn. Aqui o Repackage, né, do Love and Letter. Então aqui o Seventeen Is Right Here, que foi o último álbum que eles lançaram. Os 3 versões do Going Seventeen, uma versão do Your Choice, uma versão do Ataka, as 5 versões do Unknown. Aqui o Director's Cut, as 4 versões do Teenage e as 3 versões do All One. Eu tenho esse álbum aqui também, aqui em cima. Esse Seventeen Hits, né, que é um álbum taiwanês. E tenho muitos álbuns lá atrás também, como vocês podem ver. Então, essa é a minha coleção de K-pop. Já que nesse nicho começa os meus livros de clássicos e não ficção, né, como assim clássicos, por exemplo, a edição de Carmilla. Eu tenho 3 edições de Carmilla aqui. Eu não vou mostrar detalhe por detalhe, gente, é muita coisa aqui. E tem muitos livros, assim, então assim, ó, sabe, tipo, muito enfiados, muito encaixados, sabe? Eu tenho esse Fábulas Budistas, que a Wish lançou. Eu tenho algumas HQs aqui também, por exemplo, esse volume aqui de Sandman. Eu tenho esse HQ aqui de Poison Ivy. Tenho algumas aqui da Viúva Negra. Eu tenho uma HQ aqui muito importante pra mim, que é a HQ de A Hora das Bruxas, da Anne Rice, né? Que foram lançados 5 volumes, mas eu só tenho 4, já que o 5º volume é praticamente raro. Mas eu tenho aqui as HQs de A Hora das Bruxas, da Anne Rice. E aqui desse lado eu tenho alguns livros de história, principalmente de história, tipo, contém história de São Paulo, né? Porque eu gosto de ler sobre. Aqui eu tenho alguns clássicos, ó, como o Conto de Fadas nas suas versões originais, o Conto de Fadas Celtas e 1984 na versão da Antofágica. Aqui no próximo nicho, como tem mais clássicos, principalmente edições dos livros do Fitzgerald, né, do Scott Fitzgerald, principalmente as edições de O Grande Gatsby, já que eu faço coleção desse livro, né. Eu tenho ao todo umas 7 edições, eu acho, de O Grande Gatsby. Então, aqui, porque é o meu clássico favorito. Eu tenho os DVDs aqui. Eu tenho essa fotinha aqui só por ter. Então, aqui eu tenho mais Gatsby. Eu tenho aqui o Torturado. Ele tá autografado pelo Itamar. Eu tenho Neve na Manhã de São Paulo, que eu amo esse livro. Eu tenho O Grande Deus Pan, que é maravilhoso esse livro. Até foi republicado pela Dark Side. Eu tenho aqui o Conde de Monte Cristo, que eu preciso ler. Eu tenho o box de Os Miseráveis na edição da Penguin. E lá atrás eu tenho mais clássicos, né? Lá atrás. E eu tenho a coleção da Publifolha, que é a coleção desses livrinhos aqui. Eu tenho um fora pra mostrar pra vocês. Então esse daqui é A Invenção de Morel, que eu tava pra ler. Essa coleção é Grandes Nomes da Literatura. São, acho que 28 volumes ao todo. Então aqui, ó, vocês podem ver quais são os livros que faz parte dessa coleção, né? Como, por exemplo, temos Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Temos o livro do Edgar Allan Poe. Temos do Kafka. Temos do Machado de Assis, da Sylvia Plath. Temos vários clássicos. Temos Dorian Gray. E aí eles estão lá no fundo, né? E eu não vou tirar. Me desculpa, gente, mas eu não vou tirar. Porque dá muito trabalho pra colocar esses livros no lugar depois. Só comentar aqui que essa estante fecha nesse nicho aqui, que são mais clássicos. Dá pra preparar que são muitos clássicos. Por exemplo, isso aqui são as edições da Jane Austen. Esse aqui é Os Lusíadas. Acho que esse aqui é o Fantasma da Ópera. Eu tenho esse livro daquele Madames Vitorianas. Aqui as edições de Mil e Uma Noites, da edição da Globo, que é a edição completa e traduzida do árabe. Eu tenho esse livro de arte. Eu tenho o dicionário de símbolos aqui do lado. Eu tenho esse aqui, que é o
Almas Mortas, do Gogol, que é um autor russo. Eu tenho muitos clássicos aqui dentro, mas entulhado lá no fundo. Aí eu mantenho tudo aqui. Eu queria muito deixar, tipo, eles bonitinhos, mas não tem como, não tem espaço, né? E essa aqui foi a estante do meio. Então aqui nesse primeiro nicho, aqui vocês já podem ver que estão o meu calendário, um dos meus calendários da Yotsuba, né? Eu deixei ele aqui à mostra. E tá aqui o meu Funko Pop da Natasha Romanoff, ou da Viúva Negra, que é a minha personagem favorita da Marvel. Aí aqui nesse canto eu tenho os meus livros do universo de Príncipe Cruel, né? Estão todos eles aqui juntos. Aí aqui em cima começa a minha série de Sombriossos, é porque aqui não cabe aqui em cima, né? Então essa aqui é a edição antiga que saiu pela Gutenberg e tá autografado pela Leigh Bardugo. Todas essas edições antigas aqui estão autografadas pela Leigh. Aí aqui continua com a minha... Eu tenho a coleção também de Sombriossos da edição da Planeta. Aqui a duologia de Six of Crows em português, né? Da edição da Gutenberg. Aí aqui é o restante da minha coleção em inglês mesmo. A duologia do Nikolai, o The Language of Thorns, que esse livro é um livro de contos, né? Do universo, do Grishaverse, mas ele nunca veio pro Brasil. E o livro dos Santos, né? Essa é a minha edição em inglês, né? E já foi aqui também lançado pela Planeta também. Aí aqui em cima eu tenho a minha coleção em português da Renia Dier, né? Aqui um livrinho de contos. Aí aqui, esse livro aqui é O Fogo Entre a Névoa, que esse livro nunca ganhou continuação aqui né, a continuação dele nunca foi publicada aqui no Brasil. Mas eu tenho ela aqui, que é o Smoke in the Sun, né? Eu já li, né? Já li já faz um tempão. Comprei em inglês mesmo, porque se depender das editoras a gente nunca vai ler nada. Aí aqui tá a minha duologia em português mesmo, de A Fúria Aurora. Aí, aqui em seguida eu tenho a minha coleção da Meg Stiefvater, né? A série dos Garotos Corvos, né? Todas lidas, eu amo demais essa série. Aí aqui os 2 primeiros livros da série do Ronan, eu não li até agora. Aí a Corrida do Escorpião, que eu amo esse livro, maravilhoso. O livro da Valente, né? Que saiu pela Universo dos Livros, faz parte desse universo da Disney, que ficam lançando os livros, histórias. Aí aqui a minha edição em inglês de The Raven King. E aqui as minhas edições em inglês de Fúria Aurora, né? E a Rosa e a Daga, que eu amo demais essas capas. E essa edição aqui está autografada pela René. Eu comprei esse livro em Nova York quando eu fui pra lá. Aproveitei todas as oportunidades pra comprar, tipo, edições autografadas quando eu tava lá. Nessa outra prateleira aqui eu tenho esses cacarecos aqui em cima. Por exemplo, o meu Groot, né? Um vidrinho com glitter, assim, que eu ganhei no evento. Aquela famosa... O meu chaveirinho de boneca russa que eu comprei num evento russo. As chaves dos livros de A Toca das Raposas. O meu Funko da Harley Quinn, né? Da Arlequina. É minha personagem favorita da DC, a Arlequina. E aqui o meu Globo de Neve de Lisboa. O meu de Nova York. E aqui uma vela literária. A única vela literária que eu tenho da Inês, né? Tem cheiro de especiarias. Aí aqui essa prateleira aqui ficam os meus livros da Victoria Schwab. E os meus livros do Rick Riordan, né? E alguns livros tipo de mitologia, por exemplo, que nem esse aqui, que é Lore, que saiu aqui no Brasil pela Alta Books. Eu também já li. É um livro bem basiquinho, assim, de mitologia, né? Tem mitologia envolvida. É ficção mesmo, tá? Não é nada... Aí aqui em cima ficam os meus livros de Gata Branca, né? A minha série de Gata Branca tá aqui, que é da Holly Black, da mesma autora de Príncipe Cruel. Eu amo demais essa trilogia, é maravilhosa. Saiu aqui pela Roku já faz um tempão, mas é muito boa. Eu tinha as edições em português de... Um Tom de Magia, né, essa série da Schwab, só que eu me desfiz até recentemente, isso aconteceu. Eu mantive só as minhas edições especiais, né, do Tom de Magia, que são edições especiais, né, de colecionador. Aí vem com essas artes aqui por dentro, vem todos esses galhos aqui.
Essa edição também está autografada. Aqui. Pela Schwab. Eu comprei assim, autografada. Né? Não veio. Eu não autografei por ela não autografou. Mas essa aqui, que é a primeira edição de Vicious, né? Ou Vilão, eu autografei mesmo na Bienal. Né? Está autografada. Aí aqui, como eu disse, eu tenho os meus livros do Percy Jackson, né? Do universo de Percy Jackson. Aí aqui em cima eu tenho uns livros aqui, é porque não coube no nicho de baixo, eu tenho uns livros aqui de Fallen e o livro do Ken. Eu também tenho a duologia da Ana Vestida de Sangue. Aí aqui eu também tenho o Percy Jackson, os Olimpianos, o Guia Definitivo. Os únicos livros não lidos aqui são A Garota dos Pesadelos, porque até hoje eu não li esse livro. Esse livro do Ken, que eu também até hoje eu não li. Eu só mantenho esses livros aqui por, tipo, consideração da série. Eu também preciso terminar de ler a série do... Os Heróis do Olimpo. Eu só li só os 2 primeiros. Aí eu preciso ler a Marca de Atena, a Casa de Hades e o Sangue de Olimpo. Eu preciso ler esses 3 primeiros aqui. E essa vai ser a minha única coleção, né? Quer dizer, eu quero comprar o novo livro do Percy Jackson, né? E o livro do Nico. Ah, é só isso, eu quero manter essa é a minha coleção de Percy Jackson. Eu não quero comprar as outras séries, porque eu não faço questão das outras séries. Já nessa última prateleira aqui dessa quarta estante, a gente começa aqui com O Bosque das Coisas Perdidas, da Shea Ernshaw. Então aqui eu tenho a série da Passa Espelhos. Então o primeiro é Noivos de Inverno, Desaparecida em Luz da Lua, Memória de Babel e por último A Tempestade de Ecos. Aqui eu tenho outra série publicada pela Morro Branco, que é Maresi. Aí a continuação é Naondel. E o último é Cartas de Maresi. Aí aqui embaixo eu tenho essa série da Mara Dyer, né? Eu tenho a trilogia principal e eu tenho o primeiro da trilogia do Nolan. Eu tenho o primeiro, até porque também só o primeiro foi publicado aqui no Brasil. Eu tenho o segundo volume em inglês, que eu comprei quando eu viajei, e está autografado pela Michelle Hodgkin, né? Essa série era tudo pra mim, continua sendo tudo pra mim, mas era tipo minha vida, essa série aqui. Aí aqui eu tenho a série do 16 Luas, que também era uma série muito antiga. Aí aqui eu tenho o restante da série, né, que termina em Cubos. Eu tenho a trilogia do clã das Freiras Assassinas. E essa trilogia aqui, Enfeitiçadas, que foi publicada pela Arqueiro. Aqui eu tenho a série da Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. Tanto que esse livro aqui está autografado. Eu tenho os outros 2 aqui, né, que é A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada. Esse também está autografado. Eu comprei autografado na Bienal. Aqui eu tenho esse livro de bruxas, que é O Círculo, desses autores, acho que são suecos. Eu acho que é uma trilogia, só que a Intrínseca descontinuou esse livro. Tem até adaptação. Eu nunca assisti. E aqui a série de Fallen, da Lauren Cage, que também é uma série super antiga, de anjos. Esse livro aqui está autografado pela Lauren. Essa edição também está autografada pela Lauren, que eu autografei na CCXP. E tanto pela Lauren quanto pela Addison Tingley, que é a atriz que fez a Lucy no filme, né? Na adaptação. Então aqui nessa prateleira da outra estante ficam os meus livros de suspense, mistério, thriller, né? Aqui eu tenho uma caneca, né, com marcadores. Essa caneca aqui eu comprei em Nova York mesmo. Essa flâmulazinha é da pré-venda da Toca das Raposas, né, que veio. Aí eu mantenho aqui. E aqui os meus livros de suspense, mistério, thriller. Aqui não é exatamente um thriller e tal, mas é meio que um dark romance quase, né? Mas como ele não cabe ali na outra, eu mantenho aqui. Que é a série da Morte de Sarai, né? Essa série foi descontinuada aqui no Brasil pela Suma. Só teve 3
livros publicados, né? De 8, se eu não tô enganada. E, por exemplo, esse aqui nunca foi publicado no Brasil. Aqui em cima tem o meu Red Palace, da Juni Hur. Eu queria manter na outra prateleira de livros asiáticos, né? De autores asiáticos, mas não cabe mais nada lá. Os meus livros da Gillian Flynn. Eu amo muito esse livro aqui, que é o Acima de Qualquer Suspeita. Muito bom, muito bom. Saiu pela Melhoramentos. Inclusive, Melhoramentos tá devendo uns lançamentos novos, né? Nunca mais vi o lançamento deles. Aí tem... Gosto muito desse livro aqui também, que saiu Uma Loucura Discreta. Então aqui eu tenho também o meu Gótico Mexicano, o meu Filme Noturno. Amo demais esse livro. Ele é muito lindo por dentro. Tipo, ele tem... agora não tá mostrando, mas... Esse livro é bem esgotadinho, viu? Ele é bem esgotado. Eu adoro esse detalhe aqui. Eu tenho esses livros aqui da Becca Fitzpatrick, que é a mesma autora de Hush Hush, né? Que Gelo Negro. Já lido. Só esse aqui que eu não li, que é Dangerous Lies. Um dia eu achei na falecida Saraiva, que comprei. Mas até hoje eu nunca li esse livro. Tá até um pouquinho amareladinho aqui em cima, não acho que não vai dar pra ver na câmera. Eu adoro essa capa, porque imita, tipo, gotas de água na capa. Aí aqui eu tenho Minha Irmã, a Serial Killer, de uma autora nigeriana. Muito bom esse livro. Aqui o famoso Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, né, que saiu a adaptação na Netflix. Outro livro que foi descontinuado no Brasil, que é essa série aqui, Vingança, da Catherine Doyle. Até foi um presente de uma amiga minha, da Alice, que ela ama esse livro. É uma trilogia isso aqui, envolve até máfia, né, um plot com máfia. É um jovem adulto com máfia. E não é nada comparado com essas coisas de Dark e tal, que tem hoje em dia. Mas a série foi descontinuada no Brasil, né, é uma trilogia, e só o primeiro foi publicado aqui. Aí aqui eu tenho os meus livros da E. Lockhart, Mentirosos. E aqui também tá autografado pela E. Lockhart. Quando ela veio no Brasil, foi em 2022, eu acho, que ela veio pro Brasil. Ou foi no passado, nem lembro, mas... eu tenho essa edição aqui de Mentirosos. É uma edição deluxe, né, que tem uns extras aqui atrás. Eu também comprei em Nova York, né, porque era meu sonho na época que eu li esse livro. Era meu sonho ter essa edição. Aí só foi possível quando eu viajei. Também tá autografado, mas eu comprei já autografado ele. Aí aqui do lado tem uns outros livros meio aleatórios. Só que nem é tipo... Tem um livro aqui no canto. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Tem esse livro aqui no canto. Ele nem é suspense, nada. É só tipo um draminha bem tipo meio cozy assim, que se passa no sul da França. Sei lá, se passa na França. Tem um filminho bem bonitinho. Mas eu mantenho aqui porque eu não tenho mais espaço pra colocar ele. Que é A Viagem de 100 Passos. Fala sobre... tipo, gastronomia e tal. O filme é muito lindinho, muito lindinho. Até hoje, tipo, eu lembro muito dele. Mas eu nunca li. Eu só tenho o livro por carinho ao filme. Nunca li o livro. Aí aqui eu tenho Bela Maldade, da Rebecca James. E foi esse livro aqui que começou tudo, assim. Começou tudo isso aqui, sabe? Coleção, tudo. Foi ele. Foi ele. Foi o primeiro livro. Eu me dei de presente. Acho que não vai dar pra ver. Mas eu me dei de presente lá em 2011. Tudo começou por causa dele. Sim, eu com 13 anos estava lendo um livro de thriller. Aí aqui do lado tem a primeira edição que foi lançada aqui no Brasil de Garota Interrompida, né? Que agora atualmente saiu pela Dark Side. Então essa foi a primeira edição que saiu até pela única. A minha edição tá toda meio podrinha, também amarelada. E esse livro aqui, ó, aqui em cima eu nunca li. Preciso ler, que é Uma Trapaça no Harlem. Ou é só Trapaça no Harlem, né? Mas está aqui porque acho que também é tipo um thrillerzinho, um mistério, uma coisa assim. Então essa aqui foi a minha prateleira de thriller, suspense, mistério. Nessa outra prateleira aqui, né, aqui eu mantenho aqui o meu outro calendário da Otsuba, né, que eu mantenho nessa imagem aqui dela com os girassóis. Aí aqui eu tenho os meus Funko Pops do universo do Orfanato da Senhorita Peregrine, né? De quando saiu o filme dos personagens. Que eu não vou lembrar o nome desse personagem aqui. Mas essa é a Senhorita Peregrine. E esse outro aqui, esse Funko Pop aqui, é o Pita.
né, de Jogos Vorazes. Eu comprei numa viagem, né? Todos esses Funko Pops que eu mostrei, eu comprei numa viagem. Eu mantenho uma parte que é o restante dos meus livros de ficção científica, que não cabe na outra estante. E aqui desse lado são os meus romances. Então, aqui, por exemplo, a gente tem Legend, temos Divergente, né? As edições em português de Divergente. Eu tenho os meus livros do The 100, né? Que é aquela série lá que tem... que é baseado em livro, pra quem não sabe. Por incrível que pareça, tem mais um livro, tem um quarto livro, mas até hoje ele nunca veio pro Brasil, esse livro. Aí eu tenho meu Kindred, tenho O Fim da Eternidade do Asimov, eu tenho A Torre Acima do Véu da Robert Spindler, que saiu, tipo, já teve umas... já tem até uma terceira edição já. Essa é a primeira capa. E também está autografado pela Roberta. Lá da Bienal de 2014, eu conheci ela. Eu tinha uns 16 anos na época. E não vai caber, não vai entrar. Aí aqui eu tenho o meu Caminhos de Sangue, os 2 primeiros do Guerra do Velho, que os meus livros do Andy Weir. Aí aqui em cima eu tenho livros não li... Quer dizer, esse é o único livro que eu li dessa pilhinha aqui de cima, que é esse Eu Que Nunca Conheci os Homens. Mas esses outros livros aqui eu nunca li. São esses aqui. Eu preciso ler muito esses Cavernas de Aço do Asimov. Tenho muita curiosidade. Esse livro aqui já tá pelo menos uns 10 anos na minha estante. Mas eu não me desfaço dele porque eu tenho muita curiosidade pra saber do que se trata. De autores, acho que espanhóis. Então aqui a imagem deles. É um livro bem desconhecido. Bem lá de 2000... não sei tantos. Aí aqui, parte aqui a minha coleção de romances, né? Inclusive esse livro aqui eu quero ler... Nossa, tenho muita curiosidade de ler, que é A Road Leads Here, da Zapata, né? Da Mariana Zapata. E ele já veio aqui pro Brasil, né? Foi lançado pela editora Charme. Aqui, ó. Essa edição aqui também foi lançado pela Charme, né? Que é Cult, que eu amei esse livro. Amei. Tudo muito bem marcado esse livro. E não, eu não uso post-it combinando com capa. Então, caso vocês... né? Aqui em cima eu tenho mais livros. Eu ainda não li o From Lukov com Amor. Eu tenho as edições em inglês dos livros da Helena Armas. Mas eu só li o Spanish Love Deception. Ainda não li o American Roommate Experience. Aí aqui eu também tenho as edições em português de Uma Farsa do Amor. Essa edição aqui está autografada pela Helena Armas, da Bienal também. Meu Deus, mexer na estante é uma bagunça. E aqui o meu Hipótese do Amor da Hayley Hazelwood, que também está autografado pela Hayley, né, de quando ela veio. Eu terminei de ler esse livro, acho que faltava, sei lá, uns 2, 3 dias pra sessão de autógrafos. Eu peguei a senha dela, tipo, só por pegar, tipo, vou pegar. Aqui eu tenho o único livro da Emily Henry, que eu tenho vontade de ler, que é o Happy Place. E essa é a minha edição em inglês. Eu adoro essa capa. Eu adoro esse tom de rosa. Eu espero que esteja pegando na câmera. Adoro esse tom de rosa. Eu comprei no bazar, então por isso que ele tá meio podrinho assim. Mas tá em perfeito estado. Eu quero muito ler esse livro. Acho que imagino que todo mundo já esteja ciente que esse livro já foi lançado no Brasil, né? Pela Verus. Então, esse aqui é esse outro nicho aqui da estante. Já nessa última prateleira da quinta estante, eu tenho livros de época, livros de ficção histórica, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho os meus livros da Julia Quinn, né? Aqui os livros de Bridgerton, aqui o box do quarteto Smith &Smith, aqui os livros do Rockaby e outros livros aqui da Julia. Tem os livros também da Loretta Chase. Eu também tenho aqui alguns livros meus da Julia estão autografados, né, de quando ela veio pro Brasil. Aqui, ó, eu tenho My Lady Jane, que no atual momento que eu estou gravando esse vídeo, saiu a adaptação desse livro, né, e quando ele saiu aqui no Brasil, esse livro foi maravilhoso, assim, eu li e eu amei, né, mas eu não pretendo ver a adaptação, não tô
em boas relações com adaptações literárias. Aí aqui eu tenho Os Últimos Dias da Noite, do Graham Moore. Aqui eu tenho Os Últimos Dias da Noite, só que em inglês. E eu comprei quando eu estava em Nova York. E está autografado pelo autor. Eu tenho Onde a Luz Cai, que é um livro sobre a Revolução Francesa. Se passa durante a Revolução Francesa. Eu tenho O Palácio de Inverno, do Joy Bowen. Rede de Alice. Antes da Tempestade. E por último, A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Eu só tenho esse primeiro da série, né? Porque eu só gostei desse primeiro mesmo. E resolvi não continuar. Aqui desse lado fica a minha mesa. E tem mais livros aqui. E eu vou mostrar quais são esses livros. Espero que dê pra ver. Então aqui primeiro eu tenho Where the Dark Stands Still. Tenho Half a Soul. Esse livro já saiu no Brasil pela Galera Record. The Last Blade Priest. The Witches of New York. A Montanha das Feras. Predestinados. O Reino de Ilusões, que é o terceiro livro daquela série da Terrara Mafi. Spells for Forgetting. Paladin's Grace. Angels Before Men. A Dark Inheritance. Blood and Moonlight. Eu tenho mais alguns livros aqui em cima da mesa, que são In the Company of Witches. A Certain Dark Things. Aqui, por exemplo, eu tenho This Cursed Light. Tenho Searched Grace. A Noiva, da Ailey Hazelwood. O Ladrão de Estrelas. Batgirl. The Whispering Dark. Essa fantasia aqui nacional, que é As Crônicas de Júpiter Interium. Eu tenho essa HQ aqui, que é Dementia 21, que eu comprei, sei lá, acho que por uns 5 reais na Americanas. Eu tenho Druna, que é esse quadrinho maior de 18 anos. E eu tenho esses álbuns aqui de K-pop. Alguns do BTS, NCT, GOT7. Eu tenho também esse volume aqui de Berserk. Não sei se vai dar pra ver, mas é o primeiro volume da edição americana de Berserk. E aqui atrás tá o meu dicionário de símbolos, né, que eu usava pro TCC. Já aqui em cima dessas estantes aqui, eu tenho alguns quadrinhos, né, como esses volumes aqui da Marvel. É um volume da Viúva Negra e o outro do Deadpool. Eu tenho meus quadrinhos da Arlequina, porque ela é a minha personagem favorita da DC, né, por exemplo. Temos esse quadrinho aqui, Arlequina. E eu tenho esse livro aqui, que é Mulheres, Mitos e Deusas, que saiu pelo selo da Aleph, né, que é o Goya. Aí aqui do lado eu tenho dois CDs autografados de 2 membros do Seventeen. Então aqui eu tenho do DK. E aqui não dá pra ver muito bem, porque ele autografou de caneta preta, né? Mas é pelo meu bias, né? Que é o Woody. Tenho esse box com livrinhos infantis. Aqui na frente eu tenho esse porta-retrato que tem uma arte dos personagens de Jade City ou Cidade de Jade. E aqui eu tenho mais livro. Aqui o box de Castelo Animado. Eu tenho esse livro aqui que é Queria Morrer, mas no céu não tem Topoki. Cidade das Garotas, Um Cavaleiro em Moscou. Esse livros de contos russos. Lua Nova. Esse é um box dos contos de eslavos. Um livro de poesia da era vitoriana. O Hospício de Moscov. Eu tenho isso aqui que é de uma ópera que eu fui assistir lá no Municipal. Eu tenho contos indianos. Eu tenho esse de contos infantis,
E só pra fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou trazer 2 livros aqui que eu tô lendo, né? E eu não podia esquecer eles, né? Porque eles não apareceram no momento nenhum nas estantes. Então, o primeiro é O Historiador, da Elizabeth Kostova. E eu tô lendo Magia das Marés, da Pascale Lascelles. Então, pra fechar o vídeo. Então, muito obrigada por ter assistido. Se você quiser continuar me acompanhando, eu estou lá no Instagram. O link tá na descrição, da mesma forma que o link do meu Scooby também está na descrição, caso você queira ver o que eu ando lendo e qual é a minha meta de leitura. E, então, muito obrigada mais uma vez por ter assistido e até a próxima.